Senhores, vamos fazer mais um estudo do meu livro favorito, e eu sei que é o livro favorito de muitos de vocês, A Conspiração Gênesis 6. O título desse estudo é Nefelins, Gigantes e Monstros na Terra Prometida. Os senhores estão no Brasil, sobretudo, Deus sobre todos. Deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista, por favor, também aos outros. Eu já avisei em outros vídeos, mas para quem é novato aqui, esse livro só tem em inglês, então vocês vão ter que ter paciência com a minha tradução simultânea aqui para o inglês, que não é tão simples de fazer. Tentem fazer vocês em casa e ver se é simples. Por que Israel se tornou uma nação de escravos preguiçosos no Egito? Qual é a relação entre Nefelins, Israel e a conquista da Terra Prometida? Recapitulando aqui em 30 segundos, para quem não sabe, Nefelins podem ser esses seres tão misteriosos chamados Nefelim, pode ser a chave para muitos dos mistérios que nós temos hoje. Se a ciência não tivesse ignorado os Nefelins, os gigantes, os monstros antediluvianos, muitos dos mistérios da história da humanidade talvez fossem claríssimos, fossem claros como o dia. Os Nefelim, segundo a Bíblia, o capítulo Gênesis 6 da Bíblia, a história é a seguinte: quando os homens se multiplicaram sobre a terra, eles geraram filhas, e os filhos de Deus, os vigias, viram as filhas dos homens e acharam que elas eram bonitas e tomaram para si esposas. E dessa união profana e proibida nasceram gigantes e monstros. Eles eram os homens de renome da antiguidade. Então, segundo a narrativa de Gênesis, os Nefelim, que são a cria dos anjos caídos, os vigias e as mulheres mortais, falam, mas o anjo consegue fazer sexo com mulher? Eles deixaram a dimensão extra celestial deles, tomaram forma física e não só com mulheres, mas segundo o livro de Enoque e o livro dos gigantes, eles tomaram esses 200 vigias que fizeram essa transição de um multiverso para o nosso universo. Eles tomaram 200 animais de diversos tipos de animais e tiveram cria, fizeram experiências genéticas, misturaram a sua semente, entre aspas, com cada um desses animais, gerando monstros nefelins, gerando aberrações que foram os grandes líderes, foram os grandes tiranos da humanidade na época antediluviana, que foi a causa do dilúvio, quando no capítulo seguinte o narrador fala que toda a carne se corrompeu perante Deus, toda a carne da terra se corrompeu. É isso que ele quer dizer, não havia mais praticamente nenhum ser humano, nenhum animal, nenhum ser vivente que não estivesse corrompido com a semente, com o sêmen, com o código genético dos Nefelim, dos anjos caídos. Um detalhe interessante é que, segundo as lendas judaicas e segundo as lendas e as tradições de muitos povos ao redor do mundo, havia uma casta de anjos, uma casta de super seres chamados de vigias em muitas dessas culturas, e todos eles tinham traços reptilianos, eles tinham escamas, eles tinham rabos, eles eram quadrúpedes, eles eram semelhantes ao que os chineses retratam como dragões em seu calendário, em seu folclore, em suas tradições. Então, não me espantaria se o que nós chamamos de dinossauros, os fósseis, que desde o século XIX a gente passou a chamar de dinossauros, e antes eram chamados de terion, de dragão, enfim, desse tipo de seres, não possam ser a prole de nefelins, a prole de anjos, porque, segundo muitas tradições, esses super seres, eles tinham um aspecto reptiliano. Então, vamos seguindo aqui. O milagre de Êxodo, junto com o milagre de Êxodo, há uma chave para destravar, para destrancar uma pouco compreendida parte das linhas sanguíneas dos Nefelins e o mistério da aparentemente bárbara, do aparentemente bárbaro massacre de nações distraídas, de nações desapercebidas. Do que o narrador aqui, o Gary Wayne, está falando? Gary Wayne está mencionando as múltiplas nações que Israel
recém-formado Israel, que os escravos que saíram do Egito, liderado por Moisés, massacraram múltiplas nações para ocupar a Terra Prometida. Não foi uma nem duas, e para quem lê e não consegue entender do que se trata, o que está acontecendo de verdade, pode parecer que se trata de um povo bárbaro, um povo insano, massacrando todo mundo que ele vê pela frente. Mas a história não é bem essa, para quem lê com cuidado. Então vamos lá. A Terra... o que a gente vai aprender agora, o que a gente vai entender nesse estudo de hoje, de diferente dos estudos anteriores, é a ligação entre cada tipo de Nefelim, cada tipo de monstro que restou do dilúvio e as nações que habitavam a Terra Prometida. Eu quero deixar claro para os senhores que, segundo as evidências que nós apresentaremos neste estudo, os seres que habitavam a Terra Prometida, as nações, os amoritas, os cananitas, os hititas, enfim, a grande maioria dessas pessoas não eram seres humanos. Não se tratava de nações de seres humanos. Por isso que os vigias, quando voltaram para reportar a Moisés o que eles viram num determinado local que eles teriam que adentrar, disseram que os habitantes daquela terra eram tão enormes que eles pareciam gafanhotos se comparados aos habitantes, aos gigantes que ali estavam, e eles percebiam que era completamente impossível, por vias normais, por vias naturais, eliminar essa gente. E daí os senhores me dizem, mas como que, se Deus mandou o dilúvio para eliminar os traços sanguíneos dos Nefelim, da humanidade, e ele tomou todos os cuidados, todos os animais que entraram na arca eram animais sem código genético do Nefelim. Os monstros, que haviam milhões e milhões e milhões, ficaram de fora. Os monstros que haviam e as pessoas que tinham o código genético, às vezes de forma recessiva, a pessoa podia não ter nenhuma deformidade, podia não ser gigante, não ter 6 dedos, não ter nenhum dos traços do Nefelim. Mas ela podia ter o gene recessivo. Mas Deus tomou cuidado de colocar na arca tão somente pessoas que tinham a linhagem genética pura no sentido de não estar contaminado com o Nefelim. E um traço interessante, antes de nós prosseguirmos, quando tiranos da nossa história que tinham relação com o ocultismo, por exemplo, Adolf Hitler, que tentou estabelecer um terceiro Reich e falava de uma raça pura ariana que ia resgatar uma linhagem de eras atrás e tal, ele estava se referindo a Nefelins. Por quê? Porque sempre para a humanidade os Nefelins foram castas da realeza, foram tiranos que dominaram sobre a humanidade. Eles eram o sangue azul da humanidade ao longo de toda a história da humanidade. Na antediluviana, e os ecos continuaram. Agora vocês me perguntam, como é que os Nefelim sobreviveram? A narrativa bíblica é clara de que todo o ser vivente que habitava a face da terra, ele sucumbiu, não sobrou nenhum. Porém, havia Nefelins que eram aquáticos. Daí vem a lenda de Dagon, se é que é uma lenda. Dagon, o deus aquático lá, aqui reportado nessa ilustração aqui, essa ilustração é do monstro Dagon e uma pessoa combatendo ele. Era um deus cultuado na região da Babilônia, um deus aquático, um misto de sapo com dragão, com homem, com baleia, um ser monstruoso, de um panteão de deuses aquáticos, deuses com D minúsculo, é claro. Provavelmente Dagon e outros Baals, como eles diziam, os semideuses, deuses com D minúsculo, eram tão somente monstruosidades Nefelim que oprimiam uma região qualquer lá da era antediluviana, e a sua opressão, a sua influência sobre essa região foi gravada para a posteridade em registros, em cilindros, em hieroglifos, em relevos, em ilustrações e tudo mais, de forma que
Quando o que a gente chama de misticismo enoquiano, e quando a gente fala de misticismo enoquiano, não estamos falando do Enoque, o Enoque, que havia dois Enoques na antiguidade, o Enoque bom, que era o Enoque da linhagem dos filhos de Adão, e o Enoque mau, que era o Enoque da linhagem dos filhos de Caim e tal. Esse Enoque o Enoque mau fundou o misticismo enoquiano, que foi o começo do ocultismo, então, na humanidade, que é de onde vem grande parte das práticas da teosofia e da maçonaria moderna. Então, quando os Nefelim que sobreviveram de forma sobrenatural, seja aquático ou seja por proteção de seus pais, os anjos caídos que fizeram algum tipo de encantamento para que um ou dois sobrevivessem, e depois, quando retornou a humanidade, eles puderam aos poucos retornar a sua prática de opressão, já num mundo que não suportava, porque a quantidade de oxigênio já não era a mesma, a quantidade de alimento já não era a mesma. Então, uma boa parte desses provavelmente não conseguiu sobreviver, embora tenham sobrevivido aos dias da chuva, do dilúvio, provavelmente não chegaram ao ponto. Então, o que nós temos quando falamos de da época do Êxodo é uma linhagem de Nefelins, de monstros já bastante diluída. Nem de longe eles eram os monstros terríveis que destroçaram por completo um mundo paradisíaco, porque o mundo antediluviano não era o mundo que nós temos hoje, era um mundo feito para sustentar formas de vida extremamente mais exuberantes do que a que temos hoje. Então, seguindo aqui, vamos lá. A terra do leite e mel prometida a Moisés por Deus era composta de cananitas, hostis, hititas, amoritas, perizitas, hivitas e jebusitas. Todos eles estavam infestados com os nefelins. Historiadores e teólogos sempre pareceram dispensar, não dar o devido valor à presença do nefelim quando examinavam esse ponto chocante, esse ponto estarrecedor da história da humanidade. Os historiadores seculares simplesmente desprezam o Êxodo e dizem que o Êxodo não passa de folclore e não é um evento histórico. Não todos, é claro. Hoje há um certo consenso de que há provas arqueológicas fortíssimas de que o Êxodo ocorreu exatamente como é narrado na Bíblia. Mas é claro que existe no que nós chamamos de ciência moderna, porque a ciência moderna, entre mil aspas, e não confundam ciência com tecnologia. A chamada ciência não tem nada a ver com desenvolver vacinas, desenvolver computadores. Isso é tecnologia, são completamente distintos um do outro. A tecnologia é uma coisa, a ciência é outra. O que nós chamamos de ciência, entre aspas, feita nas universidades federais, universidades dominadas por esquerdistas, por óbvio, faz de tudo para deixar de lado tudo o que tem a ver com o povo judeu. Inclusive, uma grande parte do que nós chamamos de conquistas desse povo aquele, na verdade, foi inventado pelo povo judeu e por puro ódio que a história secular, que os cientistas seculares têm ao povo judeu, um ódio que, na minha opinião, nós vamos fazer um estudo de um livro que trata sobre isso, que chama A Longa Guerra contra Deus. O ódio aos judeus, na minha opinião, sempre que ele se manifesta, ele é sobrenatural. E ao longo desse estudo eu vou deixar mais claro por quê, mas guarde isso no canto da sua mente. O ódio aos judeus é sempre sobrenatural e sempre de inspiração maligna. Por quê? Porque o povo judeu era o povo da promessa. Através dele, não somente viria o Messias, mas veio a lei e as promessas para o fim dos tempos dependem de que haja um número X específico de pessoas de cada uma das tribos de Judá. Então, sempre houve um impulso sobrenatural demoníaco para eliminar os judeus o mais rápido possível, e se é possível tirá-los dos livros de história, como foi feito. Definitivamente, a história humana ela está narrada com precisão na Bíblia Sagrada e, infelizmente, os nossos chamados historiadores arqueólogos fazem de tudo para dispensar as narrativas bíblicas como irrelevantes,
sendo que elas são peça-chave de um quebra-cabeça que nunca vai se fechar enquanto os historiadores seculares ignorarem não só o povo mais importante, a casta de pessoas, a etnia de pessoas mais importante da história da humanidade, que são os judeus, gostemos ou não, mas também o centro do universo, segundo a perspectiva de Deus, Criador, que é Israel e Jerusalém. Enquanto eles ignorarem isso, é completamente impossível entender a história e a composição da humanidade. Então, continuando aqui. Então, a história secular acredita que os judeus, os israelitas, não eram nada além de cananitas. Eles não eram estrangeiros na Cananeia. Eles eram cananitas. Segundo o entendimento de uma parte dos historiadores seculares, isso está mudando já, porque as evidências são absurdas de que isso está errado. Embora haja documentação aqui nos artefatos do faraó Menetep de 1210 a.C., que identificam israelitas como um povo distinto dos cananitas, urianitas e beduínos da mesma região. Aliás, aqui diz o narrador, né? Se os israelitas não fossem estrangeiros, por que eles assim escreveriam a sua história que era? Uma vez que seria muito mais simples para eles dizer que eles pertenciam à região, uma vez que se colocando como estrangeiros, isso causou uma quantidade enorme de problemas para eles. Aliás, se um povo, aqui diz o narrador, pretende reescrever a sua própria história, por que ele se colocaria como um povo que é escravo? Um povo que sofreu escravidão, que foi oprimido, que não tinha absolutamente nada de positivo a ser dito sobre ele. E não só isso, senhores, se a história dos israelitas é falsa, por que diabos os israelitas reescreveram a sua história para se colocar como trapalhões que sempre faziam cagada? Porque se você lê a Bíblia, o que resta continuamente na história dos judeus? Só cagada, eles só faziam merda. Deus tentando ajudar de forma sobrenatural, ajudando eles com todo o poder do universo, e eles assim só faziam merda uma atrás da outra. Que tipo de pessoa reescreveria sua história para se colocar como um completo inútil, um completo incapaz? O fato de que a história dos judeus é uma história de contínuos fracassos narrada na Bíblia, exceto, é claro, pela vinda do Messias, mostra que a história dos judeus, conforme narrada na Bíblia, ela é precisa. Porque ninguém reescreveria sua história para se colocar como um palhaço, para se colocar como um incapaz, que não consegue obedecer ao Criador do universo, embora tenha ganhado ferramentas sobrenaturais para fazê-lo. Então vamos continuar aqui, senhores. Israel seguiu para o leste, no Êxodo, e ficou no deserto por 40 anos. Durante esses anos, Israel se tornou uma nação. No começo, Israel era simplesmente um bando de escravos que foram doutrinados pelo panteão de deuses do Egito durante 400 anos de escravidão. Israel era como nós somos hoje, um grupo de pessoas completamente doutrinadas à esquerda, ao socialismo, que foram completamente doutrinadas para sermos esquerdistas e petistas durante décadas e décadas. E aos poucos estamos acordando, lendo um artiguinho do Olavo de Carvalho aqui, aprendendo sobre livre mercado ali, percebendo que imposto é roubo acolá, e aos poucos a gente está se tornando um país de verdade, um país preparado para se tornar uma grande nação. Mas nós somos hoje no Brasil como era Israel, um grupo de pessoas completamente despreparadas para seguir a jornada tão difícil que tem à frente. E a esquerda, se os senhores me permitem a analogia, seria como os nefelins e monstros que habitavam a Terra Prometida. E talvez Bolsonaro seja o nosso Moisés nessa história. Vamos continuar aqui então. Cada povo tem um Moisés que merece, senhores. Então veio Moisés que levou para a liberdade, mais uma vez, o povo israelense,
sob uma doutrina monoteística. Então, eles ficaram durante 400 anos adorando os deuses do Egito, as dezenas de deuses do Egito, deuses senhores que provavelmente eram nefelins. Por quê? Por que você acha que eles eram nefelins, você me pergunta. E eu digo porque as evidências são claras. São deuses que têm cabeça de animal, corpo de outro. Alguns deuses têm corpo de animal e cabeça de ser humano, esfinge. Deuses quimeras, múltiplos de animais juntos. Claramente experimentos genéticos de anjos caídos, conforme o livro de Gigantes, conforme o livro de Enoque. Claríssimo que os nefelim estavam no Egito em algum momento e que estabeleceram um panteão de deuses nos seus filhos e filhas e netos que não eram mortais, como a gente leu no nosso estudo anterior e nos estudos que fizemos no livro de Enoque. Deus não permitiu que os nefelins fossem imortais. No máximo eles poderiam viver 500 anos. Então, se não morressem antes, né? No caso, a maioria, 99,9%, até mais, foram dizimados no dilúvio e os poucos que sobraram estavam numa situação de fugitivos, então protegidos pelo pouco poder sobrenatural que restou aos seus pais. Então vamos lá, continuando. Então o incidente do bezerro de ouro ocorreu. Deus determinou que os israelitas precisariam de 40 anos de disciplina antes de entrar na terra da terra prometida, terra do covenante aqui. Moisés mandou espiões que voltaram com reportagens, com narrativas perturbadoras, alarmantes sobre os nefelins e as nações poderosas. Israel, como eu já falei para os senhores, os espiões voltaram dizendo, essas pessoas, eles têm 20, 30 metros, alguns desses homens, nós não temos a menor chance. Então vamos continuar aqui. Eles não eram fortes o suficiente para batalhar nem fisicamente nem espiritualmente essas nações poderosas. Israel estava sentenciada a... sentenciada a obter... Não entendi essa parte. Enfim, o incidente do bezerro de ouro, infelizmente, mostrou como a fé de Israel era frágil. Eles estavam ainda confusos, indecisos sobre as crenças que eles tinham anteriormente e as crenças no Deus de Israel, no Deus monoteísta, criador do universo. Quando vocês vão discutir com um esquerdista em fórum e alguém menciona Deus, é muito comum os pessoalistas, os alunos de Universidade Federal falam, mas que Deus você está falando? Quando a gente menciona Deus com D maiúsculo, eles falam, mas qual Deus? Mal sabem eles que eles têm uma certa razão nessa pergunta, porque o que eles querem dizer com isso é qual Deus? É Thor? É Odin? Mal sabem eles que os deuses pagãos realmente eram, entre aspas, divindades com D minúsculo, eram seres extradimensionais, eram praticamente extraterrestres. Não no sentido de que moravam em outros planetas, mas no sentido que não eram desse universo, eram das regiões celestiais. E, senhores, a mais moderna as mais modernas pesquisas, os mais modernos campos de aplicação e atuação da nossa tecnologia, não digo nem ciência, mas ciência também, física, química também, demonstram que esse mundo, essa realidade que nós tocamos é uma questão de frequência. Assim como existe o rádio, que ele pode captar frequências e você troca a estação movendo o dial para outra frequência, e daí você está sintonizado para captar uma nova forma de expressão musical. Assim também é a existência, prova a tecnologia moderna, que claramente nós percebemos que existem diversos níveis de existência além do nosso, que nós chamamos de realidade. E é de lá que vieram esses super seres chamados de vigias, que eram nada mais do que uma casta de anjos que se rebelou contra Deus. Então, a situação de Israel era essa. Eles haviam saído de 400 anos pastando, sofrendo como escravos no Egito, sendo doutrinados a adorar deuses
pagãos, deuses nefelins, e de repente eles se viram com esse Deus que eles não tinham uma imagem para adorar, porque ele proibia que se fizesse a imagem deles, com esse homem que francamente falando era um gago, mas que eles viram que através dele Deus produziu os milagres e tal, as 10 pragas, e libertou-os do Egito. Então eles estavam naquele conflito, eles sabiam que Deus, Criador do universo, Deus com D maiúsculo, Criador do céu e da terra, Deus dos judeus, Deus de Israel, Deus Pai de Jesus Cristo, sabiam que esse era Deus de verdade, mas ao mesmo tempo, esse Deus não se mostrava para eles com tanta clareza quanto os nefelins, quanto os gigantes, quanto os monstros, que eles iam passeando por ali, nas muralhas de Jericó, nas muralhas da terra dos amoritas e tudo mais. E daí ficava aquele confronto. Se é que não havia, naqueles lugares, o que nós chamaríamos hoje de dinossauros e dragões. Porque, como eu disse para os senhores, os super seres que nós chamamos de vigias tinham aparência reptiliana, segundo a maioria dos relatos da antiguidade dizia. Isso provavelmente indicaria que não seria espantoso que não houvessem alguns dragões ainda restando naquela época, embora hoje eu tenho praticamente certeza que esses seres estão extintos. Mas eu quero lembrar aos senhores que se vocês pegarem As Viagens de Marco Polo, um livro que não é ficcional, ele narra que quando ele chegou à China, o imperador chinês possuía um curral com 2 ou 3 dragões, que segundo Marco Polo eram criaturas raríssimas e que eles tinham o dobro do tamanho dos poucos dragões que restavam na Europa e que o imperador chinês usava como montaria em dias especiais de festa. Hoje o que nós temos são os festivais que as pessoas usam dragões de papel e tal, porque esses seres foram todos extintos, até porque eram seres que não conseguiam se adaptar ao clima pós-diluviano, à nossa quantidade de oxigênio muito menor e, enfim, uma série de outras restrições que esse mundo pós-apocalíptico, pós-primeiro apocalipse, pós-primeiro desastre, restou, porque nós vivemos num mundo destruído. O mundo como Deus criou é o mundo pré-dilúvio. Esse é um mundo destruído, é o que sobrou da criação. É isso que nós vivemos aqui. Esse mundo maravilhoso que nós vemos hoje é o que sobrou de um mundo 30, 40 vezes mais exuberante. Continuando aqui, senhores, então, Moisés mandou espias, tal. Eles estavam confusos com a sua fé. Então Israel voltou ao panteísmo e pelo menos atrasou a esperança para a humanidade. O evento do bezerro de ouro poderia ter sido a sentença de morte, não para Israel, mas para toda a humanidade. Lembrem-se que através de Israel entrar na terra prometida e aniquilar os Nefelim, era a única esperança da humanidade de não ter de novo o seu código genético todo destruído pelos Nefelim, todo contaminado e, como nós vimos nos estudos anteriores, se tornar impossível de salvar-se. E pior do que isso, se Israel não tivesse tido êxito na conquista da Terra Prometida, eliminados os Nefelins, que certamente corromperiam novamente todo o código genético da humanidade, como fizeram no passado. Eles estavam começando a reconquistar o planeta. Certamente não parariam por ali. Cristo jamais poderia ter vindo à Terra. Porque como Cristo viria à Terra num corpo com sangue nefelim, com sangue profano, com sangue amaldiçoado, com código genético de criaturas absolutamente monstruosas, que não deveriam existir, criaturas que são resultado da rebelião de super seres que não tinham razão nenhuma para se rebelar. Eu quero que fique bem claro para os senhores, os anjos caídos não tinham tesão nas mulheres. Era pura rebeldia, eles não tinham o aparato físico para sentir desejo sexual, mas eles propositalmente, porque eles tinham poderes divinos de
se metamorfosear, eles tinham shape-shifting, a capacidade de mudar de forma, assim como os anjos não rebeldes, quando eles se apresentam para nós, isso há relatos, centenas de milhares de relatos, de anjos que se apresentam para pessoas com missões. Eles nunca se apresentam como dragões ou como animais de montaria com 4 asas, com 6 cabeças, que é assim que eles são. Mas eles jamais se apresentam nessa forma que, francamente, para nós seria monstruosa. Faria qualquer um de nós morrer, de virar pó, de pavor. Mas nenhum anjo jamais se apresenta a um homem como ele realmente é. Ele sempre toma uma forma humana. Há relatos de anjos que se tornam crianças. Eu conheço um relato muito interessante. Eu tenho alguns relatos na minha vida particular de anjos tomando forma de um velhinho e tal, que eu falei num dos vídeos da playlist de Mistério Sobrenatural. Eu falo desse assunto, não dá tempo de falar nesse, mas eu conheço de pessoas próximas, 4, 5 relatos de anjos que tornavam criança e tal. Por quê? Porque se os anjos se apresentassem como eles são, seres com 6, 7 cabeças, dragões com asas, ou então animais com cabeça de boi, cabeça de águia, cabeça disso, cabeça daquilo, 5, 6 pares de asas, com uma roda girando em volta, a gente ia cair de pavor e virar pó. A gente jamais vai poder ver, na situação que nós estamos hoje, totalmente corrompidos pelo pecado e tudo mais, ver um anjo como ele é hoje. Que dirá Deus, que dirá Cristo na sua glória. Se nós víssemos um anjo como ele é hoje, nós viraríamos pó. Então, eu nem lembro mais o que eu estava falando. Então vamos continuar. Tá. Então, se Deus não tivesse sido convencido, entre aspas, né, por Moisés a ter misericórdia dos israelitas, a nossa história poderia ter sido diferente e tal. Então, continuando, apesar de todos esses fracassos, os israelitas tinham uma razão para isso. Eles foram oprimidos por 400 anos e tal, estavam fazendo o máximo que podia. Deus tinha consciência disso e até por isso ele dava tantas chances aos israelitas, porque ele sabia o tamanho do fardo que Israel tinha que suportar. Continuando, depois do incidente do bezerro de ouro, Israel saiu do Monte Sinai no 2º ano do Êxodo. Eles vagaram de lugar para lugar no deserto de Sinai, entre lugares como Horebe e Parã, estabelecendo a recém-nascida fundação da disciplina da nação do destino sob um Deus. Horebe é o antigo nome de Sinai. Israel continuou pelo deserto e para cada um dos 40 dias que eles exploraram a terra prometida e ficaram com medo de tomar, eles ficaram no deserto. Perceba que se Israel tivesse dado motivo para Deus, tivesse dado o espaço para Deus agir, eles não precisariam ter ficado 40 anos no deserto. Se eles tivessem tido fé de que chegaram lá, Deus prometeu, eles viram, senhores, eu quero lembrar os senhores que Israel viu 10 pragas sobrenaturais abater-se sobre o Egito, e eles serem livres de cada uma dessas 10 pragas sobrenaturais. Eles viram o mar se abrir e eles passarem por dentro. Eles viram maravilhas indizíveis. Se eles tivessem chegado à Terra Prometida naqueles 40 dias e falado, vamos lá, vamos matar esses gigantes, vamos invadir esse negócio aqui porque o Senhor é conosco. Nós não temos força, mas Deus certamente, um gigante não é nada para ele. Eles tiveram evidência para crer, mas foram fracos, não creram. Qual de nós faria melhor? Não sabemos, provavelmente nenhum de nós. Mas eles poderiam ter liquidado a fatura naquele momento, não teria problema nenhum para Deus resolver aquilo. Mas, senhores, quem é cristão de longa data sabe que Deus precisa de um espaço para agir. Se a gente não abre a porta para Deus poder entrar com a providência, seja com a nossa oração, seja a gente obedecendo uma ordem clara que Deus deu, Deus não consegue agir. Não é que ele não consegue, mas ele obedece às regras que ele mesmo estabeleceu, ele precisa agir com justiça. Às vezes, Deus precisa que você demonstre alguma generosidade para ele ser generoso com você da forma como ele quer.
Daí quando ele fala, não, agora eu tenho, vamos supor, você vê um mendigo, dá R$ 5 para ele, ou compra um salgado para ele, sei lá. Daí Deus se alegra daquilo e fala, vem com uma bênção enorme e te ajuda a resolver um problema de décadas da sua vida. E ele usa essas frestas de obediência nossa para poder agir. Se Israel tivesse dado essa fresta para Deus de falar, o que é um gigante para o nosso Deus? E tivessem ido para a batalha, provavelmente Deus poderia ter feito os gigantes simplesmente virar pó. Mas Israel falou, não vai, não rola, vamos fugir. Daí Deus teve que fazer de outra forma. Daí usou essa forma simbólica dos 40 dias virarem 40 anos e forjou uma nação que para Israel fortaleceria a fé deles, porque ele sabe, vai multiplicar absurdamente o número de israelenses, vai multiplicar a força deles, eles vão estar já experimentados no deserto, forjados no fogo do deserto. Eles próprios vão crer que são capazes de enfrentar esses gigantes com a minha ajuda. Aumentará a fé deles através desse experimento, dessa provação. E muitas vezes isso acontece na nossa vida também. Então percebam que a narrativa de Gênesis, você pode aprender muitas lições para a sua própria vida de como se relacionar com Deus. Nós temos, é claro, uma vantagem fantástica que os israelitas não tinham, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o perene intercessor entre nós e Deus. Mas essas lições são importantíssimas para você entender como Deus trabalha, como facilitar para que Deus haja na sua vida. Ficar sempre atento para conseguir perceber o que é que Deus quer de você fazer para poder fazer ele agir, que é o que os israelitas fracassaram no primeiro momento, mas voltaram. Aliás, uma coisa que eu admiro muito em Israel, no Israel bíblico, e inclusive no Israel atual, é que apesar dos fracassos, eles estão sempre tentando de novo. E na narrativa bíblica, eles sempre fazem uma cagada, e daí tentam de novo, e daí Deus dá uma força, eles resolvem e liquidam a fatura. Então, senhores, aqui nós vimos que a nação de Israel começou a se preparar para a batalha. Então, para resumir a história, os próximos capítulos desse livro falam das guerras dos Nefelins em si, como cada uma das tribos de Nefelim foi aniquilada e tal. E só restaram os seres que não tinham a contaminação do sangue, do código genético dos Nefelins, de modo que hoje talvez seja provável que não haja um único Nefelim puro sangue à vista da humanidade. Talvez os poucos monstros e Nefelins que existam, se é que existe algum, vivem escondidos em algum lugar e tal. É provável, claro, que ainda haja sangue, resquício de código genético do Nefelim em algumas pessoas, mas nada que tornem eles impossíveis de serem salvos, porque Israel, nesse capítulo que para mim é um dos capítulos mais importantes da história da humanidade, Israel demonstrou que apesar de todos os pesares, tinha a razão de ser o povo escolhido de Deus. Eles lutaram em guerras terríveis contra monstros que nós não podemos nem imaginar a aparência desses monstros. E, com a ajuda de Deus, é claro, eles, graças a Deus e graças à coragem, e graças a Moisés, graças a Josué, eles conseguiram eliminar com a nova ameaça do código genético dos Nefelins sobre a humanidade. E quero lembrar os senhores, antes para liquidar esse estudo, que nosso Senhor Jesus Cristo nos evangelhos diz que o final dos tempos será como os dias de Noé. Então, o que vai acontecer é que novamente o código genético dos Nefelins será misturado, será introduzido no planeta Terra. E eu tenho até algumas apostas de como isso ocorrerá. Existem duas apostas que eu acho que podem ser as mais prováveis de que forma isso vai acontecer. Os senhores devem ter visto que o Japão está trabalhando com código genético de animais pré-históricos para tirá-los da extinção, entre eles mamutes, dinossauros, etc. Como eu disse aos senhores, eu tenho as minhas desconfianças que uma boa parte dos dinossauros
não eram senão monstros, filhos de nefelins, anjos caídos, mulheres, etc. Animais e anjos caídos, animais e nefelins. Se isso for, se essa minha aposta, essa é uma de duas, né, for verdade, a reintrodução dos, entre aspas, dinossauros no habitat, na biodiversidade, entre aspas, do nosso mundo, trará novamente os nefelins e monstros, tornando novamente os nossos dias de hoje como eram os dias de Noé, introduzindo assim a possibilidade de que o fim do mundo chegue. Essa é a minha primeira aposta, que, entre aspas, animais que vão sair da extinção, mas na verdade são monstros, né, que não eram para ter existido em nenhum momento, porque Deus não os criou. Essa é a minha primeira aposta. A minha segunda aposta é, será forjado, porque esses seres, nefelins, anjos caídos, anjos rebeldes, demônios, são seres extradimensionais, eles não vivem na nossa frequência de existência. Quero deixar claro para os senhores que hoje a nossa ciência ela já descobriu formas de espiar pelas frestas do tecido da existência e ver a antimatéria e ver partículas que estão em dimensões que não são as nossas, trazê-las para nossas dimensões por milésimos de segundo, estudá-las, registrá-las, em alguns casos até mantê-las aqui. Ou seja, é questão de tempo para que portais dimensionais sejam algo corriqueiro, portais para outros mundos, entre aspas. A minha hipótese, segunda hipótese, de como os dias de Noé vão se repetir é: haverá alguma forma de contato com esses seres interdimensionais, no sentido de que eles corporeamente vão adentrar a nossa dimensão, como o fizeram nos dias de Noé, nos dias de Gênesis 6, e vão novamente tomar para si mulheres e tal, e começar uma opressão generalizada, vão se tornar... É possível que o anticristo seja, inclusive, um nefelim que vai adentrar por esse portal. É uma hipótese, mas, enfim. Senhores, acreditando ou não em todos esses versos, esses capítulos tão misteriosos da história da humanidade, mas que poderiam ser peças importantíssimas do quebra-cabeça, uma coisa os senhores têm de concordar comigo, mesmo os senhores que são ateus, as senhoras que são de outras religiões, vocês têm que concordar comigo, é fascinante, é talvez uma das histórias mais fascinantes de todo o folclore, de toda a história, de todos os segredos, os mistérios, de todas as civilizações que se perderam no tecido da história. Talvez o capítulo mais fascinante seja esse antagonismo, essa guerra, essa batalha entre Deus e os demônios, tendo como soldados, de um lado os israelenses, de um lado os judeus e de outro lado os monstros, nefelins e gigantes.